Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado de hoje é um advogado que é mestre em Direito e presidente, eu preciso ler aqui direitinho para não errar, tá? Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, na OAB do Espírito Santo. Deve ter muita história para contar, né? Só de falar de prerrogativas, a gente já sabe que, assim, a vida é bem animada. Seja muito bem-vindo, doutor Caio de Sá Dalcol. Muito obrigado, doutora Carla. Acho que é uma honra enorme estar aqui nesse podcast de hoje, nessa resenha, nesse bate-papo. Eu espero que seja aí uma conversa muito agradável. Com certeza, que a gente possa contribuir um pouquinho para esse bate-papo. Não, com certeza. E aqui, assim, a gente coloca segredos de justiça, mas não é para ter segredo, é para a gente bater papo mesmo, contar essas experiências, perrengues e tudo mais. Mas antes da gente começar, por que direito? Bom, como você escolheu isso para a sua vida? Eu tenho, né, na minha família, meu pai, ele é médico, então, assim, quando eu era novo, tinha vontade de fazer medicina, mas depois vi que aquilo ali não era para mim. E da parte, né, da minha mãe, é toda uma família de juristas. Né? Então, eu sempre tive esse convívio muito perto. E é até interessante que meu avô, eu tinha um contato mais próximo com ele. Assim, ele sempre gostou de ver TV Justiça, o Supremo, né, livros. Então, assim, o contato sempre foi muito próximo nesse sentido. Então, acho que foi algo que, primeiro, o meu irmão, né, que é de 4 para 5 anos, mais velho que eu, fez direito. E eu acabei indo no caminho também, porque isso, assim, a história é longa até, porque o meu tataravô era juiz em Sergipe. E aí, quando foi montar aqui no Espírito Santo, eles vieram para o Espírito Santo, né? Então, para ser juiz aqui. E aí, muito novo. Mas era federal? Eu não acho que era estadual mesmo. Não sei se tinha justiça. Mas era a própria justiça sistema. mesmo, né? 1800 e não sei o que, quase 1900. E aí, ele muito novo, né? Muito novo já. Ele fica cego, praticamente, e meu bisavô, né? Meu bisavô e o irmão do meu bisavô, né? Meu, sei lá, tio bisavô, eles começam a ler, né? Com 10 anos de idade. Então, eles ainda assim adquiriram ainda mais, né? A cultura ali, o saber jurídico. E esse meu bisavô, ele foi advogado. Gente, durante muito tempo. E aí meu bisavô foi, né, promotor, juiz, depois foi desembargador também. Acho que por um pequeno período da vida advogado, mas foi juiz a maior parte da vida. E aí minha mãe também seguiu o caminho, minha tia, e a gente continua aí Nossa, mas então assim, tem uma veia jurídica muito grande na família, né? Já vem... Então, assim, a gente sempre teve esse costume de conversar, de gostar, e eu diria que talvez o meu contato mais próximo seja meu avô, muito embora... né, ele nos deixou tem 2 anos e meio, 3 anos, com 98 anos de idade, mas assim, lindo. Quando eu nasci, eu já era um pouco, né, eu era novo ainda, mas assim mesmo, consegui aproveitar, né, esse período, né, e aí continuo aproveitando, né, com minha mãe, sempre vendo ela trabalhando bastante também, eu ajudava ela de vez em quando em casa, algumas bobeiras, uma coisa ou outra, assim, que eu sempre gostei. Já começou cedo, nunca gostei então, né? Assim, eu sempre fui muito agitado, né? E uma família muito ansiosa. Então, a gente sempre busca coisa para fazer, a cabeça não para. Então, toda hora eu estou buscando uma coisa nova para fazer. Você praticamente foi um mini estagiário da sua mãe. Fui. Que legal, que bacana. Eu acho que assim, o próprio ambiente que se vive favorece a escolha, né? Sim, com certeza. Aí era um ambiente moldado a isso, né? E moldado para a leitura. Sempre gostei de
ler bastante também. E o que vem à mente, né? O primeiro curso que vem à mente é o direito em si, né? As relações, como elas se formam, né? A defesa, o papel exercido pelo advogado também, né? Que é dar voz ao cidadão. Então, você conseguir enxergar uma situação que às vezes alguém não consegue resolver um problema e aí também deixar o sistema social, né, um pouco melhor, mais estável. Então, legal, movido a desafios mesmo, né? Muito bacana isso. E aí você fez a faculdade de Direito, você fez estágio onde? Olha, eu estagiei na 12ª Vara Civil, a antiga 12ª Vara Civil, né? De Vitória, que era execuções fiscais, ainda era uma única vara de execuções fiscais municipais. Fiquei mais ou menos por 1 ano lá, um pouco menos. Depois eu estagiei na Procuradoria de Justiça Criminal com a doutora Mariela. E aí foi uma experiência ótima também, porque eu pegava muito processo ali e nessa época ela estava como... Até agradeço a oportunidade também. Ela estava até como chefe da Procuradoria Criminal, se eu não me engano. Então, eu tinha um contato muito direto com os assessores, né? Que era o Guto e depois, posteriormente, o Francisco. Então, fazia bastante parecer, podia discutir. Então, foi um aprendizado enorme. Aí, depois, eu saí né, da Procuradoria, fui para o escritório Ímero Devens. Né? Trabalhar, que também foi uma experiência muito legal mesmo. Acho que é um escritório de referência, assim, dá para ver que o cuidado com os clientes era muito grande, né? De fazer o melhor, a peça, tudo. Então, assim, isso eu consigo levar. E depois eu saí já, porque meu irmão estava quase montando um escritório com um amigo, e eu comecei a ajudá-los ali também, quase formamos a sociedade, já desfizemos essa sociedade, né, que nem existia ainda, mas enfim. E aí, a gente já está no 9º período, 8º período, e aí surge, né, a ideia de montar um escritório mesmo, efetivamente, com local e tudo, com o meu irmão e com um amigo meu de faculdade, o Rubens. E efetivamente a gente leva esse sonho aí, né? Enquanto estagiário ainda, a gente já pegava umas causinhas e aí, né, sempre com a supervisão, obviamente, do meu irmão, que era o advogado. Já era advogado, né? Tinha a OAB. Acho que eu tinha a OAB de estagiário também, então isso é interessante. Isso é legal. Se puderem fazer a OAB de estagiário, façam, que eu acho que é legal, uma experiência. Tem outros, né, benefícios também como estagiário. E aí a gente... engraçado, né? Também que aí a gente, né, tinha essas 3 pessoas, eu, meu irmão e o Rubens. E aí meu irmão, ele era procurador em Piúma. E fez um contato muito grande com o procurador-geral à época lá de Piúma, né, que a gente veio a conhecer, um cara super legal, era muito amigo nosso. E a nossa primeira sociedade formalmente constituída com esse advogado de Piúma, o doutor Bruno Sabá. E aí a gente, né, monta o escritório logo quando a gente forma, com uma sede em Vitória e outra em Anchieta. E a gente ficava nesse vai e vem durante mais ou menos 1 ano. Foi uma loucura danada. E Anchieta, Vitória, quanto tempo? 1h30, mas a gente ia a Piúma, que é um pouco mais longe ainda. Tinha, né, causa ali pro sul inteiro, alguma coisa em Cachoeiro também. A gente ficou mais ou menos 1 ano, mas por conta também de diferentes estágios de vida e profissional, né, dos escritórios, das estruturas que se juntavam, né? Porque a gente já entrou numa estrutura que tinha muito processo, né? E a gente ainda não tinha processo, a gente entendeu por bem separar, mas foi um aprendizado enorme para a gente. E aí, desde então, estamos, né, eu, Rubens e meu irmão, atuando com alguns outros amigos também nessa empreitada aí juntos na sociedade também. E já se passaram, o quê? Mais de 10 anos? 10 anos, 11 anos, né? 11 anos. Muito bem. E dessa época aí, de estágio,
Aí, duas perguntas diferentes aqui. Dessa época de estágio, teve algum caso assim que te marcou muito? Às vezes uma audiência, um caso mesmo, uma petição que você teve que fazer que não dormia à noite, tirou seu sono. Então, eu sempre procurei, né, fazer bem feitinho. Eu lembro, talvez, as melhores experiências que eu tenha tido, né, nessa época de estágio tenham sido no próprio núcleo de prática da faculdade. É mesmo? Que a gente atendia até as pessoas mais carentes. Então, sim. E dava um gosto enorme da gente fazer aquilo ali, ajudar, né? Tinha casos bem inusitados também, né? Que a gente viu, não vou lembrar algum específico agora, mas sempre tinha alguma coisa assim. Não, e diferente, né? Núcleo de prática a gente vê muita coisa diferente, né? Sim. Que legal. E você lembra da sua primeira audiência? Ou sua primeira sustentação oral? Lembro. Da minha primeira audiência, foi uma audiência já de um processo lá em Anchieta, um processo de reintegração possessória. Nossa, reintegração de posse. E que durou por umas 3 horas, mais ou menos. A primeira audiência, 3 horas? A primeira audiência. Era de instrução? Era audiência de instrução, então a gente ouviu um monte de parte e o outro lado a gente dava para ver que estava bem instruído, só que já tinha filmagem na época, né? Então isso era algo que foi um pouco interessante. Então a gente tentava deixar bem abordado o ponto, né? Muito embora na época já sentia aquele friozinho na barriga e hoje não deixe de sentir ainda, né? Continuo sentindo friozinho na barriga nesses momentos mais especiais, né? Que é uma audiência, uma sustentação oral também. Que legal. Sim. Legal. E você se emociona com os seus clientes? Dependendo do caso, assim, a gente não pode... A gente tem que sentir a dor do cliente, mas também a gente não pode passar, né? Entrar no problema do cliente, mas... Às vezes não tem como, né? Até mesmo porque você dá aquele acolhimento inicial. Na semana passada mesmo, uma discussão, né, até certo ponto banal, uma questão de água, né, em propriedade, só que como envolve um fundo emocional, que é a questão de irmãos, brigas entre irmãos, de familiares, né? A gente sente essa carga e não há como a gente desconsiderar isso. Né? Então, só que a gente tem que também saber que a gente é ali a segurança do cliente e a gente tem que passar também a segurança para ele do que pode ser feito também, e aí considerando todos esses fatores, né? Claro que a gente tem que falar objetivamente o que a gente entende como correto do caso, mas também, em meu sentir, até mesmo para a gente não fomentar o conflito, que eu acho que seria muito simples para a gente, né, como advogado, né, o nosso trabalho é esse, né, é o conflito, lidar com o conflito, sim. Mas a gente também tem que ter uma ciência de tudo. E eu acredito que isso volta na vida também. Se você fala com sentimento, com o coração, que você realmente acredita, e eu acho que pensando sempre no melhor pessoa, né, se colocar no lugar da pessoa, né? Eu acho que o Carlos Drummond que falava do verbo outrar, né? Que ele cria. Então, você tem que outrar, né? Se colocar no lugar do outro e ver a situação dali. Claro que com a nossa bagagem jurídica e etc. E saber, isso realmente vai adiantar o que você quer? Qual que é o seu verdadeiro interesse? Né? Isso vai ser atingido? Olha, a gente tem essa opção, essa opção, essa opção. Aonde isso vai levar? Vai resolver o que você quer? E buscar a solução para aquilo, né? Exatamente. Buscar. Exatamente. Legal. E conta pra gente aí alguns casos inusitados, assim, que você passou e que te marcaram aí. Ele ri. Não. Gente, ele ri. Então, vocês já viram, né? Que ele lembrou de vários casos. Eu lembrei de um agora. Teve até uma discussão
É até uma bobeira danada, mas como eu já ri, é melhor falar, né? Bem, né? Vamos rir junto, né? Logo no início também do escritório, foi uma moça lá fazer a reunião e eu fiz essa reunião com meu sócio, com o Rubens. E aí papo vai, papo vem, negócio de cheque para cá, cheque, assim, história meio embolada. Se utilizava muito cheque, né? Era história, e era roupa, não sei o quê, E aí a gente começou a entender depois que a moça fazia programa. E ela queria até pagar em programa pra gente. E eu olhava para Rubens. Não, eu olhava para Rubens olhava para mim, a gente não entendendo, como que a gente vai sair dessa? Como que vai sair dessa? Mas aí depois o caso não foi para frente, não. Aí ficou tranquilo, né? Mas honorários inusitados, o que vocês já receberam a oferta, digamos assim. Essa talvez tenha sido a oferta mais inusitada, né? Mais inusitada. E tipo de acordo, porque, por exemplo, a gente teve aqui convidados que falam, não, a pessoa quer pagar com mercadoria tal, quer pagar com animal, quer pagar não sei o quê, os acordos todos. Já passaram por isso? Ou não? Não especifica. A gente, assim, só para fechar, quando vai fechar um negócio ali, não, vamos colocar isso daqui que se resolve, né? Mas nada específico. A gente recebe muito presente de clientes, sobretudo de clientes de interior, né? Interior tem isso, né? Comida, aí quando você vai é carneiro. É queijo. Jacaré. Olha lá, jacaré, essas coisas todas. Recebe mesmo. Interior ainda. Aí volta com um saco de fruta. Exatamente. Né? É mamão, banana, não é? Tem tudo muito. Que tem ali de especial. Porque interior tem muita produção, sim, né? Muita produção. Também tem isso. Mas conta aí, algum caso aí que você se lembra? Deixa eu me pensar. Das lojas de balas. Das lojas de balas. Também. Você não ganhou também bala, não? Ganhava a peça. Não, e pior que esse caso, né, dessa cliente, nós também, um dos nossos primeiros casos, era uma senhora, né, no contexto muito simples, que era dona de casa e começou a trabalhar numa loja de balas, e aí, com o decorrer do tempo, ela acabou se casando com o dono dessa loja de balas. Né, tinha várias lojas, né, de balas. E aí, como ele tinha uns probleminhas na justiça, ela virou dona das lojas, né? Ele passou na época era uma Eireli ainda, né? Uma loja em nome dela e a outra loja em nome da mãe dela. Nossa, né? Enfim, família. E ela efetivamente era dona porque ela trabalhava, fazia tudo, né? Enfim. Na visão dela, né? E aí, em determinado momento, o relacionamento ficou ruim entre eles. E o que foi feito? A loja que estava no nome da mãe, ela foi retirada do nome da mãe por meio de uma procuração e colocada no nome de outra pessoa. Essa cliente, que ela faz imediatamente? Ela pega um caminhão com todas as mercadorias dessa outra loja e leva para a loja que ainda estava no nome dela. Ela tirou o que era da loja da mãe e levou para a loja. E aí o que aconteceu? Prisão por conta disso. Na mesma hora, praticamente. E aí, nesse meio tempo, a gente conseguiu tirar ela da prisão, né? Recolocamos ela. Ela chegou a perder o controle das lojas numa decisão judicial. A gente conseguiu recolocá-la no controle das lojas. E aí também, quando a gente foi reassumir o que aconteceu, porque tinha uma medida contra a aproximação desse cliente, dessa outra parte,
em desfavor de nosso cliente, ele também foi preso porque estava dentro da loja. Então, é como se tivesse pago... Foi todo mundo para cadeia. Exatamente. Foi todo mundo. E ela era muito doida, porque ela faturava muito, só que assim, não tinha controle financeiro e ninguém tinha, né, tanto ela quanto ele, na gestão dele, não tinha muito controle financeiro. E ela não tinha noção, achava que era qualquer dinheirinho. Aí, determinado dia, ela pediu uma declaração também, porque para o contador, porque precisava para comprar um carrinho. A gente viu, era um carro de R$500 mil. E a empresa com mais de 50 milhões de dívida. E assim, tudo complicado. Então, assim, não tinha noção de nada. Mas a gente se divertia. Passava raiva, mas se divertia também. Imagino. E algum outro caso assim que tenha te marcado? Porque imagino um caso assim, início de carreira. Sim, foi uma experiência muito grande. Então, assim, talvez não casos muito inusitados, mas casos que demandam muito tempo por exemplo, teve o caso de uma licitação em Presidente Kennedy, que o nosso cliente ganhou, só que não conseguia assumir de jeito nenhum, por conta dos problemas, né, que a gente sabe que tem em Kennedy. Então, assim, a gente foi diversas vezes para Kennedy. A gente conseguiu uma decisão no Tribunal de Justiça, que ainda assim não foi cumprida. E assim, esse caso marcou bastante por conta da dificuldade que a gente observou, né, em todo o judiciário. E assim, foram pelo menos uns 2 anos de trabalho aí que a gente teve. E assim, depois, por conta de uma denúncia, né, do nosso cliente, que também auxiliou, os gestores chegaram a ser presos da cidade de Kennedy, os empresários da região também, que era contrato de limpeza, né? Acho que foi a última grande, deve ter uns 5 anos, 6 anos, isso, talvez um pouco mais. Eu não sei. Mas aí foi feita delação e acredito eu que essas empresas estão, inclusive, trabalhando ainda, né, em outras localidades. Mas que a gente vê que o sistema é muito pesado, né? E isso marca muita gente, porque se observa que mesmo a gente fazendo, às vezes, todo o melhor trabalho possível, ainda assim a gente tem reveses na advocacia, mas a gente não pode desanimar, desmoerecer, porque senão vai ser muito pior para todo mundo, né? Exatamente. E, Caio, você é presidente da Comissão de Prerrogativas e Valorização da OAB. Que horas que você trabalha? Conta pra gente, porque prerrogativas deve consumir 80% do seu tempo. Tem que arrumar tempo para tudo, senão os meus sócios me matam. De vez em quando eu sofro uns puxões, família, uns puxões de orelha da família e dos sócios, né? Mas... Como é que foi esse desafio de assumir esta comissão? Então, foi também bem despretensioso, né? E foi até uma surpresa. Também dessas coincidências do destino. Porque eu já fazia parte, né, do sistema OAB, mas participante de comissões, comissão de mediação e arbitragem, comissão de família, até bastante ativo nas comissões, mas nada que me ensejasse a vontade aí de ser presidente ou até mesmo de participar da comissão de prerrogativas. Mas o que acontece, né, num congresso que estava ocorrendo de estudos constitucionais, lá na FDV, até feito pela OAB, né, e meu irmão organizando, né, o então secretário adjunto da Ordem, que é o Rodrigo Carlos de Souza, que hoje é o nosso diretor de prerrogativas. Sim. Ele foi lá para fazer o encerramento, enfim, e ele olhou, cara, vocês são filhos de Dalcol. Ele falou assim, e quem que era Dalcol? Dalcol, meu pai, médico, que formou com o irmão dele, Pedro. E que assim, realmente Pedro e meu pai sempre foram melhores amigos ali do grupo de faculdade. E meu pai, como
vindo de Ecoporanga, né? Tinha uma proximidade muito grande e sempre ia na casa de Pedro e de Rodrigo. E eram muito amigos, conheciam muito. E depois disso foi igual aquelas coisas que a gente... Vai levando uma coisa a outra, e hoje a gente fala assim, a gente é inseparável. Né? E eu aprendo com ele. E aí, enfim, aí, né, para vir a segunda gestão, né, do presidente Risk, Rodrigo, ele escolhe, né, dentro daquilo ali, nas competências, o cargo de diretor de prerrogativas, mas fala que só iria se eu fosse presidente. Não. Falei, cara, não tem condição. Eu estava acabando o mestrado na época ainda, e eu não tinha escrito nada na minha dissertação, porque durante o período da faculdade eu tinha escrito muito artigo e tal, queria pesquisar diversas coisas, e eu não tinha parado realmente para fazer o estudo da minha dissertação. Então, assim, eu estava no estágio bem atrasado. E eu falei, cara, não tem condição e tal. Eu falei, vamos. Aí, aquela coisa, né? Era também uma oportunidade muito legal, né? Vi que dava para a gente fazer bastante coisa. A gente falou, então, vamos tocar isso daí. E aí, quase 24... Não, na verdade... Quase não. 24 horas por dia, horas, né? Meu celular fica ligado aí direto. A gente tem o plantão. Né? Hoje está muito mais bem estruturado. Mas é isso. Às vezes eu falo, olha, não tem como... Passo aqui para alguém, porque eu tenho meus afazeres do escritório também. Não posso deixar de fazer os afazeres do meu escritório, porque é um trabalho voluntário. Então, quer queira, quer não, a prioridade... Sempre tem que ser o escritório. Claro. Sempre tem que ser o escritório. Mas, efetivamente, eu acho que o trabalho que a gente faz hoje nas prerrogativas, e aí é o time todo que faz, né? Não sou só eu, não sou só o Rodrigo, toda a diretoria, todos São quantos que compõem a comissão? Hoje são praticamente 80 membros. É bastante. 80 membros. E todos trabalham? Todos trabalham, assim... com funções diversas, né? Sim, temos membros que fazem plantões, que é ficar no telefone 24 horas, e é 24 horas mesmo. E toca o telefone mesmo, toca de madrugada. Toca o telefone. Eu já recebi telefonema em plantão em Natal, né? 2 horas da manhã, em Ano Novo, 11 horas da noite. Então, assim, é um plantão. Eu já tinha uma ideia... Gostaria de saber o que era o plantão, porque meu pai era médico. Né? Mas o plantão, é claro, guardado as devidas proporções. Claro. Você também fica tenso ali, porque pode acontecer alguma coisa. É o sobreaviso, né? Do médico. E você tem que sair, tem que ir para a rua, né? Enfim. Mas esse trabalho que a gente faz ajuda muito na nossa advocacia. Essa era a minha pergunta. A sua visão da advocacia mudou depois de estar na comissão de prerrogativas? Certamente mudou, mas eu acho que talvez o que tenha... O aprimorou, né? O que tenha aprimorou bastante para a gente, né, até o contato com as autoridades, né? Enfim, mas também na prática, o que mudou? A comissão, se a gente for pensar antes, a gente não atuava diretamente em demandas de honorários. A gente criou um programa, SOS Honorários, né, que foi pioneiro até no país, segundo o Procurador Nacional de Honorários, que veio até aqui na época na inauguração, em que agora a gente atua em causas relacionadas a honorários. A gente tem um canal específico para acionamento da comissão e hoje, por exemplo, não chega a ser metade das demandas, mas grande parte das demandas nossas são relacionadas a honorários. E honorários, por exemplo, a gente nesse período, a gente teve pelo menos uns 5 processos em que foram desrespeitados honorários do artigo 85 ali, sobretudo em causas de um pouco maior valor e relacionadas à fazenda, né, em que, mesmo após aquelas diversas decisões, e agora mudou de novo, né? Mudou novamente para a equidade, né? Isso. Mas e se criavam subterfúgios para atuação e para a diferenciação. E a comissão, por exemplo, já atuou em processo nosso, como atua de todos os outros clientes, e temos obtido êxito nisso. Então, assim, isso é uma mudança na prática. Outra mudança na prática, o cartório, a gente conseguiu alterar
também o regimento interno da corregedoria. Para quê? Para dispensar o reconhecimento de firma. Conseguimos, né, com o apoio do nosso conselheiro e deputado Mazinho, advogado, a aprovação de lei também que dispensa reconhecimento de firma, né, nos órgãos públicos. Não só isso, o acesso à questão do EDOCS, a mesma coisa que a gente tem trabalhado bastante. Para quê? Para que o advogado tenha um acesso diferenciado e possa ter acesso imediato a todos os processos administrativos, que hoje é uma coisa horrorosa e muita gente... Difícil, gente. E assim, é lei, só que a gente simplesmente se acostumou com as coisas erradas e não fazia nada para mudar isso. A gente tem que entender que a gente tem que se desacostumar. Dá trabalho, cansa. Por quê? Porque é embate, é conversa. Mas isso, né, até a questão da EDOCS, do reconhecimento de firma perante a corregedoria, eu digo que tanto o Estado quanto a corregedoria, eles foram muito bem receptivos à ideia, tanto é que se disponibilizaram a nos auxiliar. Então, assim, a gente percebe que muitas vezes é o desconhecimento também, é a falta de um contato, de uma conversa para querer fazer. Então, a gente não se desanima, não. De vez em quando a gente fala, vou sair disso daqui, eu não estou aguentando mais. Foram diversas e diversas vezes que eu falei, vou sair de prerrogativas porque não está dando, que tem que dar conta do escritório. Mas aí hoje a gente tem uma galera boa aí. E te exige também muita locomoção, não é? Muita. Você já passeou pelo estado? Passeou, já trabalhou no estado todo? É um passeio, não deixa de ser um passeio também, porque é conversar com advogado, conversar com gente, de entender as diferenças de cada local. Então isso é bom também, mas já fomos a Ecoporanga, Barra de São Francisco, Itaguaçu. Já foi de norte a sul, né? Já fomos, Cachoeiro, Alegre, Guaçuí, mais o quê? Vocês sempre estão lá em Linhares, Nova Venécia, Linhares, Colatina. Vamos agora, dia 8, Ibiraçu, dia 9, Aracruz. E vamos rodando. Tem que rodar mesmo, Sim. né? É o papel até da OAB, sobretudo essa valorização da advocacia. Sim. Ai, que legal. Mas assim, vocês têm feito um trabalho bacana, né? De atender bastante. Fico feliz. Tem ainda muito a ser feito, a ser feito, né? Isso que eu gosto de frisar. A gente ainda tem muitas coisas a melhorar, porque tanto internamente de gestão quanto no nível de prerrogativas mesmo, né? A gente hoje tem um setor exclusivo para prerrogativas, com 5 advogados full-time contratados pela ordem para tratar de prerrogativas. Olha que legal. Quando a gente assumiu, não tinha isso. Então, a gente teve que estruturar todo esse sistema. Então, assim, a velocidade com que a gente consegue dar retorno é muito maior. A gente percebeu que o quê? Havia, sim, um atendimento inicial bom, né, que era azeitado. Só que o que faltava em nossa visão? Que se desse continuidade às demandas. Para quê? Para que pudesse sentir na pele realmente, né, o erro de se infringir, né, prerrogativas. Então, a gente fomentou muito a utilização das reclamações formais. A gente hoje aumentou em mais de 100% o número de reclamações, mas a nossa taxa de descongestionamento diminuiu muito, então a gente está muito mais eficiente. Legal. Né? Então, porque a gente tem muito mais dados hoje, porque um dos maiores problemas a gente percebia também era o quê? Era a falta de provas, muitas vezes, para dar continuidade a uma demanda, ou às vezes dar a devida punição, ou fomentar um acordo por conta do possível erro. Então, a gente vem fazendo esse trabalho muito forte, e trabalho que a gente quer que seja perene e que fique institucionalizado mesmo, para né, não tem que depender de CAI ou qualquer outra pessoa, é a ordem. Né? E aí você falou falta de provas, é uma coisa bastante difícil, né? O registro de evidências, que às vezes fica aí, naquele momento, acaba se perdendo. E assim, a gente tem uma dificuldade ainda maior, por quê? Porque há um grande medo de represália. Né? Há um grande medo de represália. E aí ninguém quer colocar um nome, obviamente, e a gente entende. É claro que ser advogado também, né? Lembrando a frase lá de Sobral Pinto, não é profissão para covardes. Exato. Mas ninguém também pode ser bobo a ponto de querer destruir a sua
carreira, às vezes, e quem sofre mais são os jovens advogados. Sim, sem dúvida. Então, como que um jovem advogado muitas vezes vai chegar? A gente, né, nós todos somos responsáveis por implantar essa cultura da ausência de hierarquia, que a gente tem voz. Então, nunca deixe, ainda que seja benéfico para você momentaneamente, um advogado ter a sua prerrogativa violada, né, numa audiência ou qualquer que seja. Mas, até me perdi. O que a gente estava... Falando das evidências. Das evidências, tá. Fica com medo de represálias. Mas o que a gente tem feito para tentar amenizar isso? Né? Quando a gente recebe demandas, a gente conversa com o advogada que passou por determinada situação ou nos traz uma denúncia, sempre quando possível a gente faz o quê? Uma inspeção nossa, uma conversa nossa como se fosse algo genérico ou casual, para ver realmente se aquilo que se falou se comprova. E geralmente se comprova. E aí sim a gente tem esse dado, essas provas, para que a gente possa dar continuidade. Hoje mesmo a gente teve um caso julgado na sessão de um desagravo relacionado a uma delegada que não atendia advogado e que também não dava acesso aos autos, não deixava o advogado fazer pergunta para testemunhas, só que ninguém queria colocar a cara, porque ele dava ali todo dia cidade pequena. O que foi feito? A gente fez isso. E realmente no dia se comprovou, ela falou. Acho que, se eu não me engano, tem gravado. Ela falou, eu não vou atender, eu não sou obrigado a atender advogado. Uau. Então, assim, ou seja, a gente não tinha prova. E outra, a gente tinha oficiado algumas vezes já, por causa do contraditório, e o contraditório às vezes ajuda a também, nesse caso, da própria pessoa falar, não, eu realmente fiz isso, tal. Né? E no caso, eu falo assim, não, mas eu preciso saber quem está falando isso de mim. Umas 2 vezes. Em 2 respostas eu fiz. Porque eu só vou saber se é o caso específico, né? Mas a gente sabe como que funcionam as coisas. A gente falou, não vamos falar, é a ordem que está falando. Até que a gente fez esse dia essa inspeção. E ela acabou, né, se manifestando no sentido, não, eu não sou obrigado a atender advogado. Né? Falou, inclusive, que não estava na delegacia no dia. E estava. Nossa! Sim. Mas isso aí a gente está acostumado já. Né? Acostumado, não aceitando, né? Mas a gente vê bastante, né? Acostumado a lidar. A lidar com isso. Legal, bacana. Agora a gente entra no momento da entrevista que é um bate-pronto. Fábio, você me diz o que vem à sua cabeça. Beleza. Nunca diga para um advogado. Desista. O que mais te irrita num processo? Decisão que não tem nada a ver com o caso. Alvará é? Tudo. Justiça é? Tudo também. Prerrogativas são? Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência virtual ou presencial? Depende do momento. Se não fosse advogado, seria? Difícil responder. Eu me vejo como advogado. Só advogado. Nunca pensou fazer concurso público? Já pensei em fazer concurso público, mas sempre na advocacia também. Legal. Na procuradoria, né, no início, mas advogado. Legal. Doutor, passou rapidinho aqui. Agradeço demais a sua presença. Foi ótimo aqui esse bate-papo. Eu que agradeço muitíssimo. Foi excelente, muito legal esse bate-papo. E estou à disposição. Obrigada. Foi ótimo. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, escreve aqui embaixo. Conta pra gente. A gente quer saber. Até mais.